Olá, pessoal. Queria agradecer aqui ao aluno Pedro Alexandre Tonin. Ele mandou aqui alguns resumos que ele fez, onde ele pediu para disponibilizar para os alunos, onde ele faz uma revisão dos conteúdos dados até o momento. Então vamos dar uma passada aqui no que ele revisou. Todo o programa tem a estrutura básica inicial, include stdio.h, int main. Tá? O main é uma função, então você tem a função main. Você tem o stdio, que é uma biblioteca com várias funções implementadas, como por exemplo o scanf e o printf, que são extremamente úteis. Elas estão implementadas no stdio, então você pode utilizar. A função main é uma função. Você pode fazer uma função nova. Tá? Essa função pode receber ou não parâmetros. Então você pode receber parâmetros numa função, tá? E você dá um return, é o resultado final da sua função, é o return alguma coisa que você fez com que você recebeu como parâmetro. A função main, em geral, ela não tem parâmetros, tá? Mas existem, a gente pode até passar para vocês, existe o argc e o argv. Depois a gente pode ver como passar parâmetros para a função main. Tem como passar. E o return dela, return 0 significa sucesso, o programa terminou corretamente. Um número diferente de 0 significa que houve algum erro. E aqui estaria o código de erro, tá? Esse aqui seria o código de erro. Aí você coloca um código de erro que você quiser, tá? Então a função main, ela devolve alguma coisa para o sistema operacional. Ela pode retornar sucesso ou pode retornar fracasso, tá? Se for verdadeiro, é erro. O aluno comenta, include stdio, serve para adicionar diversas funções, padrões do arquivo stdio, quer dizer, são da biblioteca stdio, o programa, né? Main, função em que são colocadas todas as instruções que devem ser executadas. Claro, você pode criar outras funções, mas sempre começa do main. Os parênteses vazios significa que ela não recebe qualquer informação do exterior. Ela pode receber sim, tá? Então ela pode receber coisas do exterior. Ela pode receber o int argc, eu acho que é um char pointer argv. Aí você consegue passar coisas para a função main. É bem interessante passar alguma coisa para a função main, mas por enquanto a gente deixa vazio, tá? Por enquanto não precisa de nada. Alguns comandos especiais aqui do cmd, você pode dar um dir, lista os arquivos do diretório, gcc, nome do arquivo .c, compila o arquivo escolhido, nome do arquivo .ez, executa o programa. Tá? No compilador online, web, o botão debug permite rodar o programa linha por linha para identificar erros mais facilmente. Tá? Dentro da programação em C, nós temos comentários de uma linha e comentários de várias linhas. Mas eu já frisei para vocês que não é bom ficar comentando tudo. Vocês comentam coisas importantes. Aí, existem na linguagem C, existem constantes. Se você usar uma aspas, a constante é do tipo caractere. Se você colocar um número, a constante que é o número inteiro, né? Então, aqui é o que é o número 88, o número inteiro, né? Formado pelos caracteres 88. Aspas duplas, você coloca um texto. Tá? Então, você pode colocar um texto, né? Que é o porcentagem S. Texto chamado de string. A gente chama o texto de string. E 19.0 é ponto flutuante, com casas decimais. É a porcentagem S. Tá? Porcentagem C na hora da leitura e da impressão. Porcentagem D, porcentagem S e porcentagem F. Tabela ASCII relaciona caracteres com seus códigos numéricos padronizados. Então, continuando aqui. Aqui um exemplozinho de programa. Include stdio.h, turma, porcentagem C,
nota porcentagem D, texto aleatório porcentagem S e nota parcial porcentagem ponto 2F, onde o ponto 2 significa duas casas depois da vírgula. Tá? Então essas são as constantes. Variáveis devem ser declaradas antes do uso, tá? Então é o tipo, depois o nome, aí você coloca uma vírgula e o segundo nome. Aqui um exemplo de declaração, int x. Aqui uma outra declaração, int abcde. Você está declarando variáveis do tipo inteiro. Tipos básicos, char, guarda um caractere, int, guarda um número inteiro, float, guarda um número real, permite números com vírgula, né? Tem as limitações. Guarda um real com precisão maior que o float. Void é o tipo vazio. String é para armazenar vários caracteres, para fazer texto. Tem algumas variações, unsigned, que é sem sinal, long, que aí você aumenta, long int, né? E o short, domínio reduzido. Os nomes das variáveis seguem as regras das imagens 2 e 3. Aqui não colocou a imagem. Exemplo, x recebe 10, você atribuiu o conteúdo à sua variável. Como saber quantos bits uma variável abrange com o sizeof? Então você pode utilizar o sizeof para ver o número de bytes. Se você multiplicar por 8, você tem o número de bits. Então você tem uma variável x, aí você coloca sizeof x. Ele diz quantos bytes, né? Multiplica por 8, quantos bits tem a variável. Aqui tem um exemplozinho para você ver o número de bits. Pode variar se o seu computador for antigo. O int pode ter 32 bits. Se for um computador mais novo, 64 bits, vai aparecer o número 64. Aqui tem alguns detalhes, né, do inteiro. O int são 32 bits, de 2 bilhões 147 milhões negativos a positivo. Eu acho que tem uma diferençazinha de 1 aqui. Um é 48, outro é 47. Mas isso aí tem uma diferençazinha mínima, quando é positivo e quando é negativo. É inteiro sem sinal, de 0 a 4 bilhões, e um certo tanto aqui. Long int, são números ainda maiores, né? O long int. São 64 bits, o número fica realmente grande. Unsigned long int, short int, é pequenininho. Tá? Unsigned short int são números de 0 a 65 mil. Operações aritméticas. O computador soma, subtrai, multiplica, divide e tira resto. Só. É bem limitado aí as operações aritméticas. Se eu quero fazer uma potência, já é uma operação composta. Então aqui tem somas, subtrações. Aí você pode usar um parênteses para forçar alguma coisa que você deseja, né? 10 vezes 20 mais 5, o parênteses força somar 1000 dividido por 10, né? Ele vai executar da esquerda para a direita. No caso, as ambiguidades, ele resolve da esquerda para a direita e resto da divisão 45 dividido por 10. Legal, então a gente está dando uma revisada aí no conteúdo. Exemplo 2, x recebe 10, x recebe 20, x recebe x mais 1, imprime x. O x vai mudando ao longo do tempo. Temos o caractere, tá? Recebe um caractere da tabela ASCII, um valor entre menos 128 e 127. Aqui está certo, o menos tem um a mais que o positivo, tá? E aí tem o unsigned char. Exemplo, o caractere O está na tabela ASCII. Então, o char consegue representá-lo, mas ao adicionar um acento O, a função para de funcionar, pois os acentos não estão representados nessa tabela. Precisa de uma tabela estendida para ter acentos. Tabela ASCII tradicional não tem acentos, tá? Aí você tem aqui o O. Aqui eu não sei o resultado, tem que dar uma olhadinha o que aparece nesse caso. Eu acho que vai aparecer uma outra coisa. O string, um texto aqui com 200 caracteres, tá? Dá um scanf porcentagem S, o texto digitado foi. Não é necessário colocar o e comercial
pois as chaves já fazem essa tarefa. Isso é verdade, porque como ele é um vetor aqui, que a gente vai ver brevemente, o vetor ele já é um apontador, então não precisa do operador endereço, ele já é um endereço. Ponto flutuante, né? Aqui representa números de 10 a menos 38 a 10 elevado a 38. E se for double, de 10 a 308 até 10 elevado a mais 308, tem um bit de sinal. Um exemplozinho, calculará o índice de massa corpórea, peso dividido por altura ao quadrado. Veja que não é A elevado a 2, tá? É A vezes A. Então, na computação é A vezes A. Calculou. Função, eu falei rapidamente de funções. Realiza uma saída de texto. String, desculpa. Aqui, função printf, né? A gente começou a ver a função printf. Printf realiza uma saída de texto. Ele coloca um texto na tela. Por exemplo, printf hello world. Esse aqui é tradicionalmente o primeiro programa que a gente costuma ver. Caracteres importantes do printf. Tá? A gente tem a lista completa, mas tem o /n, o /t, tem um sinal sonoro, /n, se você quiser escrever /n, barra aspas, aí você quer que o texto em aspas apareça, né? Não seja considerado um fecha aspas, você pode colocar /aspas, é um caractere de escape, e aí você coloca o símbolo que é um símbolo que ele já tem um significado no contexto. Se você colocar fecha aspas, ele encerra a sua string. Se você quer colocar uma aspas dentro da sua string, aí você usa o escape aspas, aí ele funciona direitinho. Aqui tem um exemplo, tá? Exemplo /t, 2, oi meninas. Se eu quisesse colocar aspas, era escape, né? Caractere. E aí eu colocaria aspas dentro do texto. Se eu colocar uma aspas aqui no meio, ele fecha a string. Então assim eu não posso fazer. Aqui ele colocou uma aspas, né? Ela escreveu para exemplo 3. Ele disse para mim, eu te odeio. E depois escreveu no papel que foi embora. Nossa, tá triste o negócio aqui. Scanf é para leitura de texto. Então tem aqui peso, altura, IMC. É importante entender que o printf é algo que está saindo e o scanf é algo que está entrando no programa. Então é input e output. Então aqui seria output, né? Aqui é input. Aí ele faz as leituras e imprime. Digite a sua idade, o seu RA. Aí faz a leitura dos dois, tá? Digite a nota das provas, P1, P2 e P3. Ele calcula a média. E imprime. Legal, então essa foi uma revisãozinha aqui da primeira aula. Então fizemos uma revisãozinha. Rapidinho, vamos fazer uma revisão da segunda aula. Na segunda aula, a gente continuou falando dos comandos printf e scanf. Então, formatação printf de inteiros. Então, aqui tem um programinha int main, x igual a 350, e aí tem várias variações. O número x é porcentagem d, escrever o número direto. Aqui ele utiliza 7 casas para escrever o número, e o número fica alinhado à direita. Menos 7d, utiliza 7 casas para escrever e alinha à esquerda. 07d, utiliza 7 casas e preenche com 0. 10.7d, utiliza 10 casas e preenche 7 delas com 0. Aí você tem que treinar esses comandinhos. 10.07, utiliza 10 casas, preenche 7 delas com 0, escrevendo à esquerda. Eu estou querendo dar um projetinho para vocês, que é a confecção de um calendário universal que funcione para todos os anos. Eu estou pensando em pedir isso para vocês como projeto. E aí vocês vão ter que usar essas diretivas aqui de formatação. Formatação do printf de ponto flutuante é quase a mesma coisa. Ponto 2, 2 casas depois da vírgula. 7.2, 7 casas, 2 depois da vírgula. Alinhado à esquerda. Então aqui são vários 2 casas decimais,
usando 7 casas, tá? 2 casas usando 7 casas e alinhando à esquerda. Então tem várias. Porcentagem 7,2. Aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Porcentagem 7,2 está igual. Porcentagem E, que é a notação de engenharia. Porcentagem 0,2E, saída em notação de engenharia. Tá? Notação científica. Com 2 casas. Incremento. Pós-incremento. E tem o pré-incremento, o pós-incremento, o pós-decremento. É o x++ e o x menos menos. Então aqui é bem simples. X igual a 5, x++, imprime x. X está valendo 6. É a mesma coisa que fazer x recebe x mais 1. Tá? É um atalho para essa operação. Já fazer o B recebe A++ é o pós-incremento. Primeiro B recebe A, depois A recebe A mais 1. Tá? Depois A é incrementado. Aqui, o pré-incremento. Primeiro A recebe A mais 1, depois B recebe A. Então, faz a operação antes ou faz a operação depois. O menos menos é a mesma coisa, tem o pré-incremento e o pós-incremento. É o x menos menos. Operadores relacionais, eles viram uma relação, se é maior, maior igual, menor, menor igual, igual ou diferente. Isso aqui é muito útil quando você está fazendo if. Geralmente você vai fazer um if, você coloca se condição, coloca um operador relacional. Aqui o if mais simples, se condição, imprime texto. Se você quiser ter vários comandos, se condição, você abre chaves e coloca comando 1, comando 2, comando 3. Aqui, se tem várias operações depois do if e depois tem o else. Else é se a condição for falsa. Se a condição não for verdadeira, ele faz o else. Tá? Aqui um exemplo. Se o IMC for menor que 18,5, aqui tem que tomar um cuidado, menor que 18,5 e menor igual, porque se der exatamente 18,5, você quer que ele vá para um dos dois, senão ele ficaria em branco, em alguns casos. Então, de um lado é menor, aí do outro lado é 18,5 menor ou igual que IMC. Tá? Cuidado, não pode fazer uma operação assim, tá? IMC entre 18,5 e 25. Por quê? Quando ele fizer essa operação, vai dar verdadeiro ou falso. O verdadeiro em si é 1. Então ele vai trocar isso aqui por 1. Tá? Ele até vai executar, mas vai dar um resultado nada a ver. Ele vai executar primeiro essa comparação, se é menor, se for menor dá 1. Aí ele faz 1 menor do que 26. Então não funciona, tem que ser as duas etapas e o E comercial aqui no meio. Tá? Aqui ele está fazendo todas as possibilidades. Tem o operador AND, que é 2 E's. Tem o operador OR e tem o operador NOT. E com isso você faz tudo. Com isso você arrebenta a boca do balão, com AND, com OR e com NOT. Tá? O AND, as duas condições precisam ser verdadeiras para a saída ser verdadeira. O OR, apenas uma condição precisa ser verdadeira para a saída ser verdadeira. E o NOT é negação. Eu costumo fazer assim. Quer viajar? Você tem que ter dinheiro e tempo. Tá? Quer viajar? Você tem que ter dinheiro ou cartão. Se for dinheiro ou cartão para viajar, se você tiver dinheiro, você viaja. Se você tiver cartão, você viaja um ou outro, ou eventualmente você tem o dinheiro e o cartão, também pode. No caso do E, você precisa ter o dinheiro e o tempo. Se você tiver só dinheiro, você não viaja. Se você tiver só tempo, você não viaja. Você precisa dos dois. Precisou dos dois é AND, precisou de um ou dois, aí é OR. O NOT é o contrário. O falso é zero e o verdadeiro é de qualquer coisa diferente de zero. Aqui tem as tabelas verdade. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá falso, verdadeiro... Opa, aqui tá certo? Tá certo. Verdadeiro ou falso é verdadeiro, falso ou verdadeiro é verdadeiro. Para alterar os símbolos e os valores e verificar os resultados. Tá? Tem que tomar cuidado que às vezes o verdadeiro é 1, às vezes o verdadeiro é qualquer coisa diferente de zero. Então tem que ver o padrão que está sendo usado. Tá? Às vezes você pode errar. O correto é testar se é diferente de zero. Porque às vezes você assume que está vindo 1, mas de repente não vem 1. Vem uma coisa diferente de zero. Então tomar um certo cuidadinho. Tá?
Então aqui tem o x, tem o x verdadeiro, y verdadeiro. Se for verdadeiro, é verdadeiro. Aí você pode trocar esses valores e ver o que acontece. Tá? Quem está brincando de verdadeiro ou falso, tem uns sisteminhas aí que você pode criar operadores AND, OR, mas acho que isso foge um pouquinho do nosso contexto. Vamos para terceiro resumo aqui que o aluno mandou. O terceiro resumo, ele dá uma passada aqui. Funções em C. Toda função tem um tipo, por exemplo, main tem o tipo int, né? Tem um nome, o nome main já foi usado, mas você pode colocar um outro nome para sua função. E um parâmetro, um ou mais parâmetros, né, que a função recebe. É uma maneira de organizar os códigos separando grandes processos do código principal. Exatamente, você deixa o seu código mais organizado, você tem reutilização de código. O main é do tipo int, o nome é main e o parâmetro é vazio. O bissexto, o tipo é int, o nome é bissexto e o parâmetro aqui é o ano. Tem o tipo, que é int, e o nome do parâmetro é ano. Tá? Então, aqui um exemplozinho para testar se o ano é bissexto. Isso se eu peguei da internet, não foi eu que inventei. Essa função que verifica se um ano é bissexto. Se o ano for divisível por 4 e não for divisível por 100 ou for divisível por 400. Essa é a regra para saber se um ano é bissexto. Aí você pega e faz um teste aqui. Aqui, A. Aí você digita o ano, você verifica se ele é bissexto, você chama a função, passa o ano como parâmetro, pega a resposta e diz é bissexto ou não é bissexto. Aqui tem um bem simplesinho, se x é maior que y, retorne x, se não, retorna y. E aí tem os dois, eu pego o maior entre A e B, chamo a função maior, ela retorna o maior dos dois, que é 50, e vai ser impresso o 50. Então tem que ter cuidado que aqui é double, tá? Então ele vai tratar esses números como double. Operador condicional ternário. O operador condicional ternário é uma outra forma de fazer condicional. Você coloca o ponto de interrogação. Após isso, escrever o que acontece em caso verdadeiro. Depois coloca dois pontos e escreve o falso. Aqui tem um exemplozinho. A é menor que B, printf sim, printf não. Aí ele vai fazer o teste, se for verdadeiro é sim, se for falso é não. Switch case, outra forma de fazer condicionais, é o mais limitado, porque ele só testa a igualdade. Então aqui tem um exemplozinho, né? Switch case, operação, caso seja mais, a operação é uma soma, tem que dar o break, senão ele continua. Caso seja subtração, caso seja multiplicação, caso seja default, seria não passou em nenhuma das anteriores, ele entra no default. While. While é quando a porca torce o rabo. É quando as coisas começam a se complicar dentro da programação. Até o while estava tudo bem. Depois do while as coisas começam a ficar mais complicadas. Enquanto uma determinada condição for verdadeira, né, o laço de repetição é executado. Pode ser usado para fazer potências, fatorial, pode ser usado para o cálculo do seno. Aqui foram alguns exemplos, né, de while, né? Então tem um exemplozinho, ele leu n, enquanto i for menor do que n, ele vai imprimindo i e fazendo i mais mais. Ele vai imprimir os valores de i repetidamente até que ele seja igual ao número digitado, nesse caso, número digitado menos 1. E aí nós encerramos aqui a revisão. Quem submeteu essa revisão foi o aluno... Deixa eu lembrar o nome dele. O aluno, deixa eu pegar aqui o nome dele. Quem submeteu foi o Pedro Alexandre Tonin. Eu quero agradecer ao Pedro por ter enviado. A gente fez uma revisãozinha rápida, passou aqui em torno de 24, 25 minutos, a gente deu uma passada no conteúdo.